Visite hoje mesmo a loja e instale Web Rádio Ramá. É você, conectado na Palavra de Deus, onde estiver e durante o tempo que desejar. Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Nós devemos fazer a nossa parte, que é obedecer e pregar a todos. Porém, os resultados ficam na dependência de Deus. Nós não somos responsabilizados pelos resultados. No entanto, os resultados do nosso trabalho indicam a eficácia desse trabalho. Porque se nós passamos 10 anos num lugar pregando e não há frutos, não há resultados, alguma coisa pode estar errada. Ou nós não estamos espirituais o suficiente, nós estamos buscando a Deus, ou não estamos debaixo de cobertura espiritual, ou algum outro problema está acontecendo. Não estamos com fervor, ou a mensagem não está correta, ou nós nos acomodamos. Tem alguma coisa estranha e errada se passamos 10 anos num lugar e não há frutos visíveis, aparentes. Nós deveríamos chorar, orar, clamar, pedir misericórdia a Deus, para Deus mandar as almas. Se passamos um ano, por exemplo, em preparação, mas depois entramos de cabeça na obra, eu creio que é uma boa estratégia, porque vai haver frutos dali por diante. Mas passado muito tempo a gente desanima e não há fruto nenhum, tem alguma coisa estranha, principalmente a falta de cobertura espiritual. O líder precisa de alguém acima dele para dar orientação, avaliar o trabalho dele, para orar junto. Cada líder precisa de dar relatório da sua vida. Na Bíblia nós encontramos uma situação bem interessante. O rei era Ezequias, começou a reinar novo ainda na idade, jovem, mas recebeu um reino arrasado, acabado, porque o seu pai, o rei Acaz, se pôs contra Deus e arrasou espiritualmente o país. Fechou o templo depois de colocar imagens de ídolos e de todos os tipos de demônios lá dentro do templo de Deus, e na cidade inteira levantou altares aos ídolos, era agoureiro, adivinhava pelas nuvens, era terrível em buscar a Satanás, porém era rebelde, totalmente rebelde contra Deus. Naquela aliança, Deus previa isto, que mandaria inimigos, adversários, adversidades, doenças para disciplina, e Deus fez isto, porém eles não se arrependeram. É interessante como pessoas hoje ficam doentes e tanta coisa vem de ruim sobre elas, mas elas não se voltam para Deus para perguntar o porquê. Recorrem a médicos e a dinheiro humano, recorrem a amigos, parentes, a justiça, mas não se voltam para o Senhor. Nós devemos sempre perguntar a Deus o porquê, o para quê de tudo que nos acontece. Devemos estar buscando direção. O rei Acaz foi totalmente contra Deus e, quando morreu, deixou como legado um país arrasado, arruinado. E o rei Ezequias, no primeiro dia de governo, que coincidiu ser o primeiro dia do ano, decidiu imediatamente acertar com Deus
a comunhão para ter de Deus a bênção. Ele verificou que o país estava arrasado, grandes impérios estavam ao lado, na vizinhança, disputando o espaço do país. Ou eles caíam nas mãos dos egípcios ao sul, ou nas mãos dos assírios que vinham pelo norte, devorando todos os países. Era uma situação dificílima e ele entendeu que não adiantava lutar com as armas humanas, ele precisaria de milagre de Deus. E se pôs a buscar esse milagre desde o primeiro dia, o que de fato aconteceu, porque Deus agiu. Mas logo no início tudo foi difícil. Ninguém pense que a obra de Deus começa grande, muito menos que ela tenha aplausos, que as pessoas viralizem a obra de Deus. Meu irmão, tome cuidado, se algo viraliza com facilidade, provavelmente não é de Deus. O que é de Deus passa luta, dificuldade. Você luta para ganhar uma alma, fazer um discípulo. Depois você vai lutar pelo segundo, a segunda pessoa. Depois que aquela primeira fica firme, você vai lutar por uma segunda, por uma terceira. Tudo vai ser difícil no início. Você, para ganhar uma pessoa e discipulá-la, tem que investir naquela vida. Não é de uma hora para outra e nem é com facilidade. Tem que investir naquela vida. E isso dá trabalho, demanda tempo e dá trabalho no início. Mas depois que você já faz 4, 5, 6, 10 discípulos, já forma um núcleo, um grupo que vai discipular outros junto com você. E daqui a pouco, com 30, 50, 100, o número cresce, o trabalho ganha aparência e as pessoas acham que agora sim está tudo bem, mas eles não sabem do trabalho que você teve no início. O Ezequias teve todo tipo de dificuldades no início. Em 2 Crônicas, no capítulo 30, eu quero extrair para nossa meditação o que ele resolveu fazer. No primeiro dia resolveu abrir o templo, nos primeiros dias se consertou com o Senhor, mas aí não deu tempo de preparar a Páscoa, que seria realizada no 14º dia deste primeiro mês, e o tempo passou. Mas ele não quis perder a oportunidade, marcou para o segundo mês, aproveitando uma abertura que Deus dava na lei, porque Deus admitia isto: se a Páscoa não puder ser realizada na época apropriada, porque a pessoa está impura ou porque estava de viagem ou outra coisa qualquer, então que a celebre no segundo mês, mas não deixe de celebrar a Páscoa. O Ezequias entendeu isso e resolveu celebrar a Páscoa toda no segundo mês. E para isto, ele convocou o povo de Judá, mas sem muita convicção, porque ele não sabia de Judá quantos obedeceriam à convocação dele. E mandou também convidar os vizinhos, aqueles de Israel, que tinham sobrado do cativeiro. Interessante, o cativeiro veio pela Assíria, destruiu o reino do norte, Israel, matou a maior parte e levou cativos os restantes que sobraram em Samaria. Destruíram a capital, que era Samaria, e, no entanto, sempre ficam uns picadinhos, uns punhadinhos de pessoas espalhadas, um que consegue fugir aqui, outro que se refugia numa caverna acolá, sempre existem alguns. E quando o rei da Assíria levou cativa a população restante de Samaria, ficaram alguns espalhados pelos montes e esses foram ficando. Aí o rei Ezequias mandou mensageiros a eles para convidá-los para a celebração da festa da Páscoa. Já que eles eram punhadinhos isolados, eles não tinham nenhuma expressão de culto coletivo a Deus. E o rei Ezequias de Judá disse:
apesar de nós estarmos separados, nós somos irmãos e somos de um mesmo Deus. Então vocês são convidados a virem conosco estar celebrando a Páscoa. Ele consultou, no versículo 4, isso foi aprovado pelo rei e por toda a congregação que estava com ele, os líderes que votaram. E então resolveram que se fizesse pregão por todo Israel, desde Dan até Berseba, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel no 2º mês. Esse pregão é publicação, é anúncio que se faz. E os correios partiram com as cartas do rei para convidar todos de Israel para virem celebrar a Páscoa. O rei Ezequias queria que houvesse alegria para mais pessoas além dos habitantes de Judá e Jerusalém e mandou convidar. O resultado foi o pior possível. Os de Israel zombaram, riram, ridicularizaram. Várias são as razões para isto. Eles se sentiam acuados e medrosos. O país estava dominado pela Assíria. Eles tinham medo de sair de suas casas e ir para a festa em Jerusalém e quando voltassem, bandidos, ladrões ou mesmo os do governo da Assíria teriam roubado seus bens. Então eles não queriam se afastar de seus bens porque eles pensavam que próximos eles poderiam defender melhor os seus bens, gado e outras coisas mais que eles possuíssem. Então eles não queriam ir também por isso. Mas eles estavam com medo, eles não acreditavam, não tinham mais fé em Deus, já estavam bem longe de Deus. O resultado foi o mais negativo possível. No entanto, Deus fez um milagre, que de Judá foi a maioria e de Israel muitos foram também. Um pingadinho daqui, um punhadinho da colar, mais 2 ou 3 ali, mais uma meia dúzia em outro lugar, quando se juntam, é uma festa espiritual. Deus quer que a gente aprenda esse valor de uma assembleia, quando estamos juntos. Eu estou aqui sozinho, mas não sou sozinho porque eu tenho uma família. Aqueles 2 ou 3 reúnem ali, mas eles fazem parte do nosso corpo. Aquele punhadinho ali também faz parte da nossa família. E assim, nós somos uma grande família, embora espalhados e ninguém veja, nem saiba que nós somos uma grande família, mas somos uma grande família no Senhor. E quando chegou o dia, o rei Ezequias teve uma grata surpresa. Deus operou aquele milagre. De Judá vieram praticamente todos e que se animaram quando viram que israelitas também estavam vindo. Um daqui, outro dali, outro dacolá, 2 ou 3 dali, mas vieram e se formou uma grande multidão. Então, o versículo 12 diz que em Judá se fez sentir a mão de Deus, lhes dando um só coração para cumprirem o mandamento do rei dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, e no 2º mês uma muito grande congregação. Um tipo de milagre assim que Deus gosta de fazer. Você semeia aqui, ali, ali, acolá e não vê resultados, mas em algum momento Deus permite que você veja aqueles frutos se juntarem, você vê que o seu trabalho no Senhor não é vão. O que você fez de semeadura, falou aqui, visitou aquele, orou por aquela, você foi semeando, esse trabalho não é perdido. A palavra não volta vazia e Deus faz frutificar, embora seus olhos não vejam, mas Deus faz frutificar. E quando Deus permite que esse fruto seja visível, que coisa linda! A gente vê o fruto do nosso penoso trabalho. Nos afadigamos, visitamos, oramos, evangelizamos, cuidamos daquele, visitamos aquela, e a gente normalmente não vê o fruto do nosso trabalho, às vezes penoso. Mas quando Deus permite, numa situação assim, nós vemos quanta gente
e isso nos alegra. Foi o que Deus queria fazer com o rei Ezequias e dali começou uma nova história de sucesso. O país se fortaleceu, se engrandeceu, se tornou poderoso e foi uma glória na humanidade na sua época. Creia, meu irmão, minha irmã, que Deus pode fazer milagres em você usando o seu trabalho, às vezes penoso trabalho, mas não desista. Não pare de trabalhar, não pare de semear, não pare de pregar, não pare de levar a preciosa semente. Deus a fará frutificar e um dia você verá o fruto do seu trabalho e aí não tem preço essa alegria que Deus nos dá. Continue fazendo a obra de Deus. Não pare, não pare. Acredite, a você compete semear. O resultado depende de Deus. Ele dará o crescimento. Você prega, você faz a obra de Deus, mas o resultado depende de Deus. Vá crendo nisso e Deus gosta de fazer milagres, fazendo resultados aparecerem do nosso trabalho fiel e dedicado. Não pare, continue trabalhando para o Senhor. Sua obra no Senhor não será em vão, ela terá recompensa.